Essa é a nossa aula de número 5. Eu vou falar um pouquinho a respeito de queijos artesanais, como começar a fazer queijo do zero. O que nós precisamos saber antes de passar para a etapa de produção. Então, existem algumas coisas que a gente tem que ter muito cuidado para você começar a fazer o seu queijo em casa. Dentre elas, eu vou falar um pouco sobre cada tema aqui. Utilizar as boas práticas na produção e manipulação de queijos, ou seja, a higiene, que é muito importante. Cuidados na sua produção artesanal. Como você pode pasteurizar o seu leite em casa para você ter um queijo com maior segurança. Obtenção segura da matéria-prima e erros mais comuns quando se faz queijo em casa. Então, o primeiro tema que eu gostaria de abordar com vocês é a respeito da pasteurização. Então, é possível a gente fazer essa pasteurização em casa, pasteurizar o nosso leite que a gente recebe direto da fazenda ou de algum produtor local. O primeiro passo para você pasteurizar esse leite é observar a procedência desse leite. Então, é importante você fazer uma escolha de um bom leite e de boa procedência. Boas condições higiênicas no ambiente de ordenha e no momento da mesma. Então, é importante que você conheça a qualidade do leite e como ele está sendo manuseado lá na hora da ordenha. Por isso que é importante você não comprar leite em qualquer lugar, você saber a procedência. Respeitar rigorosamente a regra de não utilizar leite de animais doentes e submetidos a algum tipo de tratamento com antibiótico. Então, isso você só vai saber se realmente você conhecer o produtor local. Então, é importante vocês, antes mesmo de pasteurizar, ter esse conhecimento. O segundo passo é a pasteurização em si. Então, o processo, só recapitulando, o processo de pasteurização é um tratamento térmico que ele pode eliminar qualquer bactéria patogênica, ou seja, aquelas bactérias que causam doenças. São bactérias capazes de afetar a qualidade do leite. Por exemplo, tem algumas que é do tipo de coliformes, elas causam inchaço nos queijos, assim como a formação de alguns sabores anormais. Isso é a ação da bactéria. Então, se não tiver um cuidado com esse leite, pode você produzir um queijo que não seja de qualidade. Então, hoje no Brasil, o emprego dessa pasteurização, ela é regulamentada para a elaboração de queijos e ela precisa de uma temperatura de 65 graus por 20 a 30 minutos. A título de informação, por exemplo, o aquecimento do leite numa temperatura de 65 graus só por 10 segundos já vai eliminar as bactérias do grupo de coliformes, só por 10 segundos. Então, essa temperatura de 65 por 20 a 30 minutos é o processo de pasteurização lenta. Então, após a pasteurização do seu leite, o terceiro passo são os requisitos e utensílios básicos. Então, o que você precisa ter para você produzir o seu próprio queijo em casa? Existem alguns utensílios que são necessários. Primeiro, uma panela de preferência de aço inoxidável, se possível de fundo triplo, porque para você conseguir manter essa temperatura depois que atingir o aquecimento de 65 graus, porque precisa de 20 a 30 minutos. Então, você consegue nesse tipo de panela. Um termômetro culinário, não é muito caro. Caso você tenha a oportunidade, você precisa desse termômetro para você ter essa segurança dessa temperatura. Porque o leite passando dessa temperatura de 65 graus já pode prejudicar a produção do seu queijo. O pano limpo para você coar, uma peneira com as tramas bem finas também. E é legal, você recomenda-se você utilizar somente para esse fim. Então, você ter esses materiais separados para isso. Forma para formar o queijo. Caso você não tenha forma, você pode usar uma vasilha redonda com furos para o soro sair completamente. Então, você pega uma vasilha, vai deixar específica para isso,
você vai fazer alguns furos na lateral dela e no fundo. E aí, por onde vai sair todo o soro que quando você fizer o queijo, quando você for enformar. Então, esses são alguns utensílios básicos que você precisa para você produzir o seu queijo em casa. Qual é o passo para você pasteurizar o leite na panela, para você poder fabricar os queijos? Primeiro, você vai receber o seu leite de um fornecedor de boa procedência. Primeiro, você vai coar esse leite imediatamente após essa ordenha. Então, é importante que você tenha um contato direto com seu fornecedor para que ele te forneça um leite mais saudável possível e que possa você ter essa segurança de que foi recém retirado e que ele vai te trazer essa oportunidade de você ter esse leite mais fresco. Depois você vai colocar nessa panela que foi recomendada, se possível de fundo triplo. Vai iniciar o aquecimento do leite, vai ter em mãos esse termômetro, vai mexendo até você observar que chegou nessa temperatura de 65 graus. Depois disso, você vai desligar a chama, tampar a panela e marcar um tempo de 20 a 30 minutos. Não é necessário ligar novamente a chama, basta você marcar esse tempo. Depois desse tempo, você vai fazer o resfriamento em banho-maria e com muito cuidado para não recontaminar o seu leite da panela. Vai usar uma bacia com gelo para acelerar o processo. Logo em seguida, então esse leite, depois que passa os 20 a 30 minutos, você precisa fazer com que ele resfrie o mais rápido possível. O resfriamento ele deve ser muito breve e o leite deve ter a sua temperatura regulada para uma faixa de 34 a 36 graus. É onde a temperatura ideal para que o leite seja coagulado. Então, já é o próximo passo da produção do queijo. Na verdade, o primeiro passo, que até então a gente está pasteurizando o leite. Logo depois que você pasteuriza o seu leite, você deixa esfriar na temperatura de 34 a 36 graus, ele já está pronto para você começar a sua produção. Então, o primeiro passo é você utilizar um coalho. Esse coalho ele pode ser encontrado em supermercados grandes, em algumas feiras de comidas típicas, por exemplo, de queijos também. Você vai encontrar esse coalho. Qual é a função do coalho? É concentrar toda a proteína do leite. Essa proteína ela é chamada de caseína e vai reter também a gordura. Essa coagulação do leite vai corresponder à formação de um coágulo bem firme. A coalhada ela é obtida através de modificações físico-químicas dessas partes da caseína em algum período determinado quando você deixa descansando. Então, essa é a função do coalho. Fazer com que a proteína do leite se concentre. Aí existem dois tipos de coagulação que a gente geralmente observa. Tem através do uso de fermento e ácidos. Essa coagulação ácida, ela é obtida por via biológica, através da produção de ácido lático, pelas bactérias do fermento, ou pela adição de ácidos orgânicos diretamente do leite. Então, ela tem uma duração média de 24 horas para poder chegar nessa coagulação. Ou também você pode fazer essa coagulação através de uso de enzimas. Essa coagulação enzimática ela é realizada através da utilização de enzimas proteolíticas, comercializadas na forma de solução enzimáticas. É também chamada de coalho, né? O coalho é derivado dessa tipo de coagulação. São várias e tem várias origens as enzimas proteolíticas que vão poder fazer com que essa coagulação do leite aconteça.